dia. Já 18 dias, né? Já na presença do Senhor, recebendo mais sementes de sabedoria, sementes de crescimento que estão nos edificando. Vamos orar então, buscar a bênção de Deus sobre esse tempo. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos a noite de descanso que o Senhor nos deu, agradecemos esse tempo, essa possibilidade de estarmos aqui com tantas pessoas, buscando sabedoria para vivermos este ano de 2021. Nós profetizamos, será o melhor ano da nossa vida, porque o melhor do Senhor sempre está por vir e nós vamos viver o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa a Camila, fala através dela, fala conosco, o Espírito Santo tem a liberdade de ampliar o que vai ser dito, amplia dentro de cada um, conforme a necessidade, conforme o tempo e a necessidade que cada pessoa que está ouvindo está atravessando. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 18, ele tem muitos versículos que saltam aos olhos, que nos chamam a atenção, né? Então, eu vou falar de alguns, mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais a ser dito, né? Mas hoje eu vou ficar no versículo 9, que está aqui de Provérbios 18, que diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Em outra versão, diz assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Eu gosto muito quando eu pego um versículo bíblico, eu gosto de ficar analisando palavra por palavra, porque eu acho que quando a gente consegue entender exatamente o conceito do que essa palavra quer nos dizer, né, a palavra mesmo, as coisas ficam muito mais claras para nós, né? Então, desse versículo, eu peguei 3 palavras para a gente ver o significado, que é o primeiro, que é negligente, o segundo é irmão, e o terceiro é desperdiçador. 3 palavras fortes, né? Então, o primeiro, negligente, significa no dicionário mesmo. Negligente significa uma pessoa relaxada, descuidada, desleixada. Então, olha só, quando a gente lê de novo, entender esse conceito. Quem é relaxado, quem é descuidado, quem é desleixado na sua obra, já é irmão. Irmão, a gente tem esse conceito muito claro, né, que é aquele nosso irmão de sangue, mas no dicionário também diz que irmão é a pessoa a quem se liga para um fim comum. Então, por isso que muitas vezes a gente diz, muitas vezes não, né? Nós nos referimos uns aos outros como irmãos em Cristo, claro, considerando o sacrifício de Cristo na cruz, que nos tornou irmãos, né? Nós somos cordeiros de Cristo, mas aqui também, considerando esse conceito de que a quem se liga para um fim comum. Então, nesse versículo, ele está falando que quando eu faço a obra com desleixo, descuidado, eu me junto, eu me ligo a essa pessoa que é desperdiçador. E desperdiçador, como é uma palavra muito comum que a gente sabe bem, né, que no dicionário significa que é um esbanjador, que é uma questão que é sem proveito, por exemplo, um tempo que é perdido, que é sem proveito, também é um gastador, é uma pessoa que gasta sem limites, né? Então, olha quantos conceitos interessantes que a gente aprende quando a gente começa a analisar palavra por palavra, né? E eu pensando nesse versículo, na hora que eu estava lendo, a primeira coisa que me veio à mente foi a parábola dos talentos. É uma parábola, assim, que eu acho que quem convive comigo, os irmãos do GD, já devem ter me ouvido falar dela muitas vezes, porque é uma das passagens de Jesus, assim, que me toca muito, assim, eu tenho muito temor, quando eu era criança, adolescente, quando eu realmente consegui entender o que era essa parábola, isso fica gravado e eu sempre fico falando dela e repetindo para mim e repetindo para quem eu possa falar, né? Que é a parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, dos versículos 14
até o 30. A gente não vai ler porque é uma passagem longa, mas eu vou contar rapidamente a história. Tenho certeza que a maioria de vocês já conhece, que é aquela história que havia um senhor, que era um dono de... Ele tinha os seus servos, as pessoas que trabalhavam para ele, e ele precisava fazer uma viagem longa, ele ia ficar um tempo fora, distante, né? E um longo tempo, e ele chamou 3 dos seus servos. Então, a gente imagina que eram as 3 pessoas que ele tinha mais confiança, né? Então, para um, ele deu 5 talentos, para outro, ele deu 2, e para o terceiro, ele deu 1 talento. E aí, na passagem, a gente já vê a descrição do que cada um fez. Então, o que tinha 5 foi lá, multiplicou. Ele trabalhou esses 5 talentos e ele dobrou, né? Ele multiplicou esse valor. A mesma coisa, o que tinha 2 também foi lá, trabalhou, então ele multiplicou. E aí na Bíblia fala que o que tinha 1, ele foi lá e enterrou. Ele não quis ter nenhum esforço em relação a esse talento, né? Então ele foi lá e enterrou, não perdeu, né? Ou seja, ele não, digamos assim, não desperdiçou, mas ele enterrou, ele achou melhor não trabalhar e ficar tranquilo até o senhor voltar, né? E aí, esse senhor um dia voltou e foi lá e perguntou o que cada um havia feito. Um talento, só para a gente esclarecer, um talento, na verdade, 5 talentos, desculpa, eu até anotei aqui, fiz algumas anotações, que 5 talentos equivale a 6.000 denários, que era a moeda de lá. 6.000 denários era o salário de 6.000 dias de trabalho, ou seja, esses 5 talentos não era pouca coisa, era o salário de 6.000 dias trabalhados, que equivalia a um salário de quase 100 anos. Esses 5 talentos equivalia a um salário de 100 anos de trabalho. Imagine, então, o tanto de dinheiro que não era esses 5 talentos, né? Era talvez um dinheiro que essa pessoa, esse servo não ia ganhar, não teria como, né? Porque seria equivalente a 100 anos de trabalho. Então, isso só para a gente ter uma noção do valor, da preciosidade que esse servo que recebeu esses 5 talentos, ele tinha nas mãos. E ele considerou essa honra, esse valor, né? Até uns capítulos atrás, a gente leu lá em Provérbios 13, que falava sobre considere, honre ao Senhor, né? Com o seu primeiro, com o seu melhor. Então, ele fez isso, né? Ele considerou, ele honrou o seu Senhor, ele reconheceu o grande privilégio que ele tinha na mão de ter esses 5 talentos. E aí ele foi e trabalhou e multiplicou. E aí o senhor, o dia chegou, foi tomar contas, né? Foi saber o que cada um havia feito. E aí ele ficou muito feliz com o servo, tanto com o resultado do servo de 5 talentos como de 2 talentos. E aí ele falou, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, ou seja, era muito dinheiro, mas aquele senhor achou que ele foi fiel no pouco. Ainda falou, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, ou seja, desfruta da alegria comigo. Agora, você me ajudou a multiplicar esse talento, então agora vamos festejar. Fique alegre comigo, porque pelo resultado do seu trabalho. A mesma coisa ele falou para o que de 2 talentos, e o de 1, ele ficou muito chateado. Até lá eu vou abrir para ler, lá em Mateus 25, está lá no versículo, bem no finalzinho, que ele fala, ele respondeu para esse de 1 talento que não fez nada. Servo mau e negligente, você sabia que eu ceifo onde semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico assim, pensando mesmo nisso, né? Esse senhor, ele não só ficou muito bravo, porque esse servo de um talento, ele desconsiderou, ele não fez nada com esse talento que ele recebeu. O Senhor até responde, mas você poderia simplesmente ter colocado no banco, teria rendido alguma coisa, teria dado alguma coisa, você poderia pelo menos ter se esforçado, já que você não queria trabalhar tanto esse meu dinheiro, você poderia pelo menos ter colocado no banco para render um pouco de poupança. Então, ele tira esse talento, dá para o que estava com 10 agora, e ainda manda tirar fora, lançar-o da minha presença, tira ele da minha presença. Eu não quero mais ver essa pessoa. Então, eu sempre fico com um tremor, né, quando eu leio essa passagem, porque eu, de fato, eu não quero ser esse servo de um talento. E eu não falo, essa parábola não me vem à mente para que a gente tenha medo do Senhor, né? E fala assim, então é melhor eu nem pegar o talento, porque é melhor eu ficar aqui na minha, não receber nenhum talento, porque vai que o Senhor me tira da sua presença. Não é isso, não. A intenção não é essa, é que a gente tenha tremor de não ser esse servo, que é o que fala aqui Salomão, essa pessoa negligente que fala aqui, eu não quero ser quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Eu não quero ser negligente. Para cada um de nós, Deus deu um talento. Esse talento agora trazendo aqui na nossa realidade, talento como dom, como qualidade, como obra do Senhor. Eu não quero ser negligente, eu não quero fazer com negligência, com desleixo, não quero fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão de maneira relaxada, de qualquer jeito. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que multiplica, porque cada vez que a gente faz, Deus vai nos dando graça e conhecimento, e aí a gente vai melhorando cada vez mais, né? E a obra do Senhor vai crescendo, e o dom que Ele colocou na minha mão, o talento que Ele colocou na minha mão vai se aprimorando, eu vou conseguindo fazer melhor. E isso a gente não precisa contextualizar só na nossa realidade de igreja, só na nossa realidade de obra do Senhor, mas tudo que o Senhor coloca na nossa mão. Eu li um post da irmã E desses dias, ela falando dos seus bolos, deixa eu tomar uma água, que é um talento que ela recebeu de Deus e que ninguém tira isso dela. E realmente, mãe, eu tenho certeza que quando olho os seus bolos, quando começou a sua trajetória, e olho o bolo que a senhora fez para mim no meu aniversário semana passada, é maravilhoso, porque esse dom, ele está crescendo cada vez mais. Talvez Deus te deu um talento de pintar. Para mim, eu tenho facilidade de fazer crochê, tenho facilidade de coisas de tricô, bordado, tenho essa facilidade. Mas eu preciso praticar para ficar cada vez melhor. E assim, Deus deu para cada um, para cozinhar, para costurar, ou para ser uma boa profissional no seu trabalho, uma boa executiva, uma mulher de negócios e que vai multiplicar esse negócio, vai fazer ele crescer cada vez mais. Enfim, a gente pode aplicar esse conceito de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. O importante é que nós não sejamos negligentes com isso, que a gente não trate isso, que a gente reconheça, eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, eu reconheço todos os meus talentos e eu multiplico, né? Eu fico até emocionada. Mas então, e aí eu queria uma frase também que eu ouvi esses dias quando eu estava estudando essa palavra, essa passagem, que fala assim: a motivação, quando não vem acompanhada de ação, é um desperdício. Então, às vezes eu tenho até, o que seria essa motivação, né? É aquela vontade, eu quero fazer isso, por exemplo, eu vejo uma peça de crochê, eu falo assim, nossa, que coisa mais linda, eu quero fazer isso, então eu fico com aquela animação, né? Mas eu não posso ficar só na motivação. Essa minha motivação, ela tem que gerar uma ação, porque se ela não gerar uma ação, ela vai se tornar um desperdício. E aí eu volto nesse conceito aqui de provérbios, que aí eu vou dar as mãos, eu vou ser mão para o desperdiçador, que é isso que a gente não quer.
É isso que a gente vai tirar da nossa vida. Eu quero dar as mãos para as pessoas que andem junto comigo, que me levantem, que me ajudem a andar para frente. Não quero dar as minhas mãos para o desperdiçador, para o gastador, para aquele que perde o seu tempo, não. Eu quero distância desse tipo de pessoas e também não quero ser esse tipo de pessoa. Então, eu preciso dessa ação. E como gerar esta ação? Eu aqui listei 4 pontos de como que a gente faz para gerar essa ação, faz com que essa motivação se torne uma ação, né? Que o primeiro passo é o impulso. Impulso não no sentido negativo, que eu acho que a publicidade, eu sou dessa área, eu acho que a publicidade ela trouxe uma conotação negativa para a palavra impulso, porque a publicidade nos faz isso, né? Ela cria necessidade onde não tem. Isso é positivo e é negativo. Mas eu quero pensar no impulso como um movimento produzido, como uma impulsão mesmo. Então, quando eu tenho aquela motivação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter aquele movimento, é produzir um movimento. Então, por exemplo, eu quero ser uma pregadora da palavra igual a Eli, quero falar bem como igual a Eli, por exemplo. Então, qual é o meu impulso? Eu vou acordar mais cedo, eu vou me dedicar nas minhas devocionais, eu vou comprar uma Bíblia de estudo comentada, eu vou comprar livros, eu vou ver vídeos, mais vídeos de outros pastores que me inspiram, e então eu começo a ter esse impulso. Esse impulso, ele está ligado com o segundo passo que eu listei aqui também, que é a decisão. O impulso junto com decisão, a decisão é aquela determinação. Eu determino na minha vida que eu vou fazer uma coisa e eu vou lá e faço. Então, primeiro é o impulso, depois a determinação, que é a decisão de fazer. E o terceiro, que é uma coisa que eu aprendi, que eu queria passar para vocês, que é tratar o assunto sem tabu. Ou seja, tratar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, aquilo que você precisa fazer sem tabu. Falar sem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Então, nesse ponto de tratar o assunto sem tabu, eu poderia listar 2 coisas também, né? Mais 2 subitens aí. Que o primeiro seria a oração em detalhes. Se você quer saber como fazer essa oração de detalhes, volta os vídeos. No sábado, a Eli falou bastante sobre isso, né? Que é quando a gente começa a refletir sobre 3 pontos. Será que isso vai glorificar a Deus? Isso vai trazer crescimento para minha família, isso vai trazer crescimento para o meu próximo. Se você quer saber bem direitinho, só assistir o vídeo do sábado que ele detalhou muito bem. E é colocar isso diante do Senhor, essa oração em detalhes, com todas essas reflexões. E o segundo é conversar com a sua família, conversar com aquelas pessoas que estão próximas. Por exemplo, eu converso muito com meu marido quando eu quero fazer qualquer coisa, até começar uma peça de crochê, por exemplo, ou fazer um trabalho de revisão de texto. Eu sempre converso muito com ele, porque eu sei que ele é uma pessoa ponderada, que vai me situar, vai falar assim, não, você precisa fazer isso, não, acho que isso não está legal. Mas se você cobrar assim, você não vai ganhar muito. Então, ele sempre me dá esse norte. Então, achar, no meu caso é meu marido, mas você achar uma pessoa da sua família mesmo, uma pessoa bem próxima a você, onde você possa falar tudo que está na sua mente sem tabu, sem ter medo, e falar mesmo em detalhes. Então, primeiro com Deus, depois com a sua família. E o 4º ponto seria você estabelecer um método. O método, que é uma rotina, é um hábito. Tem um livro que fala o poder do hábito, né? Que até um dos pontos lá que ele fala que é quando você faz a mesma coisa repetidamente por 21 dias, né? Aquilo se torna um hábito, né? Aquilo se torna um hábito na sua vida. Isso pode ser positivo ou negativo. Então, mas vamos pensar só no positivo. Então, é você ter um método, você estabelecer uma rotina, você criar um hábito. Por exemplo, a gente está estudando aqui o livro de Provérbios por 31 dias. Eu tenho certeza que isso vai se tornar um hábito na sua vida depois que a gente terminar essa série, ou vocês vão pedir para ele fazer de mais algum livro, para a gente fazer de mais algum livro, ou você já vai ter a sua rotina estabelecida de devocional, né? Porque a gente já se acostumou a todos os dias, às 9 horas da manhã, parar para estudar um pouco da palavra de Deus. Então, isso
vai se tornar, ou já se tornou, espero que sim, um hábito na nossa vida recorrente. E a mesma coisa com aquilo, com o talento que está nas suas mãos. Então, primeiro, como gerar essa ação? Recapitulando rapidamente. Primeiro, você ter um impulso, um movimento, depois você tomar uma decisão, você determinar que você quer fazer aquilo, você tratar o assunto sem tabu com Deus e com a sua família, e depois o quarto, você estabelecer um método, uma rotina, fazer daquilo um hábito. Eu tenho certeza, isso, claro, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas isso é o que eu posso contribuir hoje, que tem coisas, coisas que eu estou procurando fazer, né? Quando a gente está estudando o que a gente precisa passar na devocional, Deus primeiro fala muito com a gente, né? Deus fala primeiro comigo, para depois eu poder expressar tudo isso que eu estou expressando para vocês hoje, né? Então, o versículo-chave é: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. E como não ser essa pessoa fazendo essas coisas? E aí, eu pensando, refletindo, eu pensei que eu cheguei à conclusão de que essa é a nossa parte, né? É isso que a gente pode fazer, isso é o que está nas minhas mãos para eu poder fazer. Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, tão maravilhosa, que já no versículo 10, ele nos dá um escape, ele nos dá assim, o que eu posso fazer para não ser esse negligente, para eu não ser esse desperdiçador, que está aqui no versículo 10, que fala assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Olha que coisa mais linda, que coisa mais preciosa, né, que nós temos aqui na palavra de Deus. Deus me mostra no versículo 9 o que está nas minhas mãos para fazer com o talento que ele me deu, com a obra dele, né? Mas no capítulo 10, no versículo 10, ele me mostra a parte dele. E aí ele fala aqui, até numa outra versão, fala, né? O nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor. Os justos correm para ela e estão seguras. Torre forte, a gente vê que, contextualizando muito nos cenários de guerra, né? Que até na época de Salomão, de Davi, do povo de Israel mesmo, do Antigo Testamento, esse cenário de guerra era uma coisa muito frequente, né? Então, Salomão exemplificar com uma torre forte, a gente imaginando mesmo como aqueles filmes medievais que a gente assiste, né, com aqueles castelos, e sempre tem uma torre maior, que é onde o rei ou a princesa, né, eles sempre ficam ali, que ali eles estão protegidos, que ali é o último lugar onde os inimigos vão conseguir chegar para atacar. Para chegar até lá, eles têm que passar por um exército enorme, né? Então, ali é a torre forte. E é isso que a palavra de Deus está falando, que o Senhor é essa torre forte, Ele é essa torre forte para nós. É esse lugar onde eu posso me refugiar e é onde eu posso me sentir segura, né? Até eu queria abrir para vocês lá em Salmos, capítulo 18, versículo 2, que fala assim: o Senhor, que é outro também versículo que complementa esse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha que lindo. Aqui a gente vê não só vários conceitos de Deus, né, do que ele é para nós. Esse é um salmo de Davi, o pai de Salomão, que a gente está estudando. E aqui ele está falando que o Senhor é a minha rocha, né? Rocha, no Antigo Testamento, principalmente aqui nos Salmos, a rocha é símbolo da estabilidade e da firmeza de Deus. Da estabilidade e da firmeza de Deus. A gente serve a esse Deus que nos dá essa estabilidade. Não só ele é estável, ele é firme, mas ele também me dá essa estabilidade, essa firmeza quando eu descanso nele. E a gente pode aplicar esse versículo não só nesse conceito que eu trouxe para a gente hoje de trabalhar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, mas a gente consegue aplicar ele em qualquer situação da nossa vida, né? Numa situação de uma notícia ruim, numa situação de aflição, a gente consegue aplicar esse versículo, né? O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha torre forte.
Mas outra coisa que me salta aos olhos também nesse versículo é a questão do nome do Senhor, que ele fala que o nome do Senhor é uma torre forte. Então, o nome do Senhor, chame por ele. Se você não está sentindo que essa firmeza, essa estabilidade que fala aqui nos Salmos, então, mas você pode chamar por ele, chame por Deus, chame por ele, que ele vai estar ao seu lado, ele vai suprir, ele vai te dar essa paz que você precisa, essa estabilidade, vai te dar essa segurança que você precisa, que ele fornece, que ele é a torre forte, né? Aí eu até separei aqui até alguns nomes de Deus que estão citados na Bíblia em diversas ocasiões, né? Que nomes que a gente pode chamar no momento de angústia, né? Que o primeiro é Jeová Jiré, que é o Deus que provê, Deus proverá. Então, se você estiver numa situação que você precisa de provisão, é só chamar essa torre forte, Jeová Jiré, vem me socorrer. O outro, Jeová Nissi, que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem guerreia por mim, ele é quem briga por mim. Então, se eu estou numa guerra, eu posso chamar por Jeová Nissi, que ele vai vir guerrear por mim. O outro é Jeová Shalom, meu príncipe de paz. O Senhor é a paz, o Senhor é que dá aquela paz que excede todo entendimento. Então, se você precisa de paz essa manhã, chame pelo Jeová Shalom, que ele vai aí te socorrer. Outro, Jeová Rafá, que é o Senhor cura. Se você está precisando de cura física, emocional, nesse momento de pandemia, né? Ontem ali até nos mandou uma mensagem nos convidando para que a gente continue clamando a Deus, suplicando a Deus para nos livrar dessa pandemia. Então é hora da gente clamar pelo Jeová Rafá. Ontem a gente teve uma excelente notícia das vacinas, então acho que Deus já está dando essa provisão também, mas a gente ainda precisa continuar clamando, porque ainda é um caminho que Deus precisa nos socorrer. Então, o Senhor cura, Jeová Rafá. Então, olha, e muitos outros nomes que eu poderia aqui estar citando que a Bíblia fala, mas esses são alguns exemplos, né, de nomes que a gente pode clamar para o Senhor. Então, esses dois versículos são os que mais assim me saltaram quando eu estava estudando aqui no capítulo 18. Ainda tem outros que aí depois você ir na sua casa, você pode ler, que é o 13, que fala: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha, ou seja, que ele fala sobre a humildade de ouvir, sobre você ter o seu ouvido disponível, ouvir primeiro aquilo que a pessoa fala para depois você responder. Não tem só a ver com discussão. Às vezes a gente lê um versículo desse e pensa assim: quem responde antes de ouvir parece que são duas pessoas discutindo. Mas não tem só a ver com isso, tem a ver com você aprender a ouvir o seu próximo, para você ouvir o que ele tem a dizer e não responder precipitadamente, não passar vergonha, né? Outro versículo, o 22, que fala: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E o 24 também, que é outro precioso, que fala: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ontem a Eli falou muito para nós sobre esse versículo, né? Até se você não viu a ministração de ontem, assista, porque foi realmente preciosa. Mas eu só queria pegar a primeira parte desse versículo, né, que fala: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. E eu entendo essa palavra aqui, não ela falando assim, não somente assim que você não tenha muitos colegas, digamos assim, né? Porque amigos mesmo, realmente a gente tem pouquíssimos, né? Aquela premissa de que a gente pode contar nos dedos da nossa mão é muito real. Mas às vezes a gente está cercado de muitas pessoas. E aqui ele fala que tem muitos amigos, pode chegar à ruína. Mas eu entendo que esse versículo está falando sobre aquela pessoa que quer agradar todo mundo, aquele tipo de pessoa que quer agradar todo mundo. Então, você quer agradar todo mundo, então é óbvio que você vai sempre viver rodeado de muitas pessoas, porque você quer agradar todo mundo. Você não é aquele amigo verdadeiro que ele falou, aquele que afia, né, o outro. Então, você só fala aquilo que o outro quer ouvir e você não sabe falar não. Então, é esse tipo de pessoas que está sempre rodeada de muita gente, mas não está rodeada de gente verdadeira, amigos verdadeiros, esse tipo de pessoa que pode chegar à ruína. Eu
ao longo dos meus mais de 40 anos, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu já fui muito dessas pessoas que querer agradar todo mundo. Não que essa palavra está falando que a gente não tem que ser amável, que a gente não tem que ser simpático, sociável, não é isso que eu entendo aqui. Mas essa questão de você saber falar não, é você saber não apenas agradar, você ser sincero e falar a verdade, né? Para que você não chegue à ruína. Mas, enfim, esse assunto já foi muito bem tratado ontem pela Eli, e eu até te recomendo novamente assistir a ministração de ontem. Então, olha só quantas verdades, quantas preciosidades que esse capítulo 18 ele nos trouxe para esse dia, né? E a minha oração é que, assim como Deus falou muito comigo nesses 2 versículos, o 9 e o 10, que ele também fale com você nesta manhã, que ele complete, que o Espírito Santo complete aquilo que faltou de eu dizer, que ele complete no seu coração. E se você descobrir mais alguma verdade, compartilha conosco, tanto aqui no YouTube, como também lá no nosso grupo de WhatsApp. Continue compartilhando para que Deus continue falando conosco também, né? Tá bom? Amém. Muito obrigada. Eu agradeço pela atenção de vocês, por vocês terem me ouvido, né, e participado conosco. Eu gostaria de colocar relevo sobre o que você falou sobre talentos, não é? Talentos, muitas vezes você fez essa frase, que muitas vezes a gente deseja nem pôr a mão porque não sabe se vai dar conta, não é? Mas você mostrou bem que esse talento já foi dado. Esse talento já está nas nossas mãos. Gente, é olhar para frente, é nadar para frente, não tem como voltar para trás. Quando você nasceu, Deus colocou dons e habilidades nas suas mãos. E quando você recebeu Jesus como seu Salvador e assumiu como Senhor da sua vida, Jesus sendo Senhor da sua vida, você recebeu dons espirituais que vem otimizar em cima já das habilidades, dos talentos que ele já te deu. Então, todos nós temos talentos. Quantos você tem? 5? Você tem 4? Você tem 3? Você tem 1? Quantos talentos você localizou na sua vida? Porque Deus deu vários talentos para todos. Ele deu vários. E olha, o alerta veio de novo reavivar dentro de nós. O Senhor vai voltar a fazer avaliação desses talentos. E é bom que a gente dê conta de tudo. Então, não fica com medo, não. Será que eu dou para isso? Será que eu não dou? Olha, levanta, conversa com o Espírito Santo e vai em frente. Porque Deus te deu, ele se responsabiliza de te dar sabedoria, de abrir oportunidades e de colocar resultados que ele deseja. Você só é mensageiro, só canal. Vamos embora. Não fica aí pensando muito, não. Quero lembrar também que nós estamos nesse mês de planejamento para o ano de 2021 e nós precisamos, então, agregar o nosso talento nesse planejamento. Durante este mês todo, o Senhor está falando conosco sobre planejar o nosso ano com sabedoria, buscando em primeiro lugar sabedoria, temor do Senhor, aprovação do Senhor, direção do Senhor. É o primeiro ponto que nós aprendemos até agora. E o segundo, ele acrescenta hoje, preste atenção, agregar talentos aos nossos projetos, não ser negligentes. Então, vamos identificar. Vejo a Camila com multitalentos. A Camila já mencionou que ela faz revisão de livros antes da edição e que ela pede a direção de Deus, ela pede a opinião de quem está ao lado, pede a opinião do seu esposo. Ela faz trabalhos na Eternize, trabalhos manuais de crochê lindíssimos, me presenteou, ela é generosa, ela me presenteou com não, né, Camila? Você já me deu vários presentes feitos pelas suas mãos, não é? E eu vejo assim a Camila falando agora, trazendo a mensagem de Deus para nós, de uma forma que edificou tanto a nossa vida. Quero assim deixar
esse elogio para você, querida, viu? Se sinta muito talentosa e dando conta dos talentos que Deus te deu. E o que Deus está falando com você que está aí? Quantos talentos Deus nos deu? Nós estamos dando conta de todos? Vamos pensar nisso. Vamos planejar. Vamos agradecer a Deus? Bondoso Deus, te agradecemos esse tempo contigo, agradecemos, Espírito Santo, a sabedoria que você derramou sobre nós. Agradecemos, Jesus, por ser o nosso grande e melhor amigo. Nós desejamos ser amigos também no seu modelo. Oramos em nome de Jesus.